Você é tricotômico ou dicotômico? Ou quem sabe você concorda mais com a visão do monismo? Ou quem sabe você está buscando entender ou compreender melhor este assunto acerca da constituição humana, ou seja, como o ser humano ele se constitui, como ele é formado, em quantas partes ele é formado ou em quais partes o ser humano é formado, e nós iremos desenvolver aulas acerca deste assunto. Pois bem, quero trazer para vocês hoje a visão do tricotomismo, baseado no livro do Erickson Millard de Teologia Sistemática. O tricotomismo ele é uma posição que é bem difundida hoje no meio evangélico. Algumas denominações eles acreditam que o ser humano é dividido entre corpo, alma e espírito. E é justamente isso o que o tricotomismo traz, essa divisão tripartida, onde o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. E essa visão, ela também traz um aspecto semelhante aos animais. Os animais também possuem corpo, no entanto, o ser humano, de certa forma, tem uma posição mais elevada em relação ao seu corpo. E também os animais têm um sentido ali de alma, pois na visão tricotomista, a alma é onde reside as nossas emoções, os relacionamentos interpessoais, o raciocínio, o sentimento, a capacidade de pensar, e por isso é semelhante também aos animais, só que logicamente de uma forma mais elevada, pois o raciocínio lógico do ser humano, de expressar os sentimentos, de se relacionar, está bem longe, está bem mais elevado do que a capacidade dos animais se relacionarem, por exemplo. Mas uma distinção fundamental, ou seja, um ponto neufrágico no tricotomismo em relação aos animais, é justamente o espírito. O ser humano possui o espírito nessa visão, onde essa parte faz com que, possibilita com que o ser humano possa e deva, inclusive, se relacionar com Deus. É aí onde o ser humano desenvolve o seu relacionamento espiritual ou a sua vida espiritual. Vamos ver algumas passagens bíblicas que rechaçam, que norteiam essa visão. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, e eu adoro trazer os textos bíblicos, pois os textos bíblicos é que vão trazer um maior embasamento para cada uma das visões, e especialmente nesse caso o tricotomismo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, vai dizer que o próprio Deus, o Deus da paz, os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto fica muito claro, essa parte, essa divisão tripartite, ou seja, três partes. O autor de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, traz essa divisão muito clara, né? Então a Bíblia mostra de fato o ser humano constituído por três partes. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que acessa um ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções do coração do homem. É bem forte esse versículo, é um argumento bem condizente, onde quem defende essa ideia de que a constituição humana ela é tricotômica, porque esse versículo deixa muito claro que é uma divisão entre alma e espírito. Então, nós podemos observar um texto bíblico que traz muita base para a visão tricotômica. Então, além dessas passagens, parece que Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14, diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Vamos parar por aqui. Então Paulo ele traz justamente uma ideia de pessoas que conseguem discernir as coisas espirituais porque elas possuem essa conexão, esse relacionamento com Deus, enquanto que as pessoas carnais não seriam possíveis de se identificar ou de se relacionar com Deus, deixando muito bem claro que as coisas espirituais e todas as outras coisas são discernidas espiritualmente. Então, Paulo quer trazer aqui uma dependência de uma parte do ser humano desenvolvida, que é a vida espiritual. E aí, uma vez que você tem essa parte desenvolvida, aí sim você consegue discernir as coisas de Deus. Mas enquanto você não tem essa parte desenvolvida e você vive e você ali só tem alma e corpo, você não consegue chegar até Deus, ouvir a voz de Deus, se você não tem um espírito desenvolvido, tá? Então, deixando muito bem claro uma separação em pessoas carnais e espirituais. Também temos uma diferença dos componentes da natureza humana em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44, vai dizer o seguinte: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, a gente vê uma distinção na própria Bíblia, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44, entre o corpo natural e o corpo espiritual, trazendo justamente essa divisão, certo? Esta posição ela foi muito influenciada também pelo pensamento grego, onde tinha essa divisão da alma como sendo imaterial e o corpo como sendo a parte material. Eles não podiam relacionar entre si senão através da parte pelo espírito. E isso faz um paralelo justamente com Deus, que se relaciona com o mundo criado através de uma substância intermediária. E patriarcas abraçaram essa ideia. Clemente de Alexandria e Orígenes, por exemplo, abraçaram essa ideia. No entanto, essa visão do tricotomismo, ela perdeu muita força em função de uma heresia difundida pelo Apolinário. É tanto que desde então, desde desse período, inclusive primitivo, na verdade, até o ano ali 381 depois de Cristo ainda tinha essa ideia. Mas a partir do ano 381 depois de Cristo se perdeu a visão tricotomista e se ganha a visão dicotomista, que nós iremos trazer em um outro momento. O que eu quero deixar aqui bem claro é que do ano 381 depois de Cristo até o século XIX, século XX, na verdade, só no século XX essa visão vem sido resgatada justamente a partir dos teólogos ingleses e alemães, trazendo hoje o que ganhou força, o movimento, por exemplo, de batalha espiritual. Então, há uma diferença entre a pessoa natural e a pessoa convertida, que após a conversão essa pessoa é unida a Deus. E aí, só para também deixar um pouco mais claro, né, acerca da heresia do Apolinário, o que é que Apolinário fez para que essa visão fosse um pouco deixada de lado? Apolinário ele trouxe algo que comprometia muito a cristologia. Por exemplo, ele com a ideia de trazer um Jesus impecável, ele quis trazer que Jesus não tinha uma mente humana, que é o nous, substituiu a mente humana. Ele quis dizer que a mente humana é a parte mais essencial da humanidade. Então, por isso ele quis dizer que Jesus não tinha uma mente humana, porque a mente humana é reprovável. Só que a gente sabe que isso daí complica e traz muito prejuízo à doutrina de Cristo. E aí ele, para garantir que Jesus fosse impecável, falava que justamente na mente humana é onde está toda a potencialidade do ser pecaminoso. E eles, não, Jesus não tinha essa mente humana. E aí
a doutrina ortodoxa ela ia de encontro a esta ideia do Apolinário, porque ela dizia o seguinte, olha, na verdade, o que não é assumido não é redimido. Então Jesus assumiu sim também a mente humana e por isso ele redime, ele resgata também a nossa mente. E aí, depois dessa visão do Apolinário, justamente dando ali meio que uma sequência da ideia do Orígenes e do Clemente, que eram influenciados pela filosofia grega, ele quando tenta trazer esse Cristo dividido, onde não, o cristão pode ter uma mente humana, isso faz com que no concílio de Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo, a máxima teológica era o que não é assumido não é redimido. Então, se Cristo não assumiu uma mente humana completa, ele não poderia redimir a mente e a vontade humana, tornando a salvação incompleta. Então, a partir disso, deixa-se de lado essa ideia justamente de alma, né, dessa questão psicológica, racional e tudo mais, e diz, não, daqui em diante, é daqui em diante que a gente vai ver na próxima aula que se desenvolve o dicotomismo, que é o ser humano sendo corpo e espírito. Então, basicamente, a tricotomia se baseia neste resumo que eu trouxe para vocês e espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem para que mais pessoas tenham este conhecimento e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém.